Pessoal, eu tô aqui agora na MT5, tá? E pela corretora, como vocês podem ver aqui em cima, é a corretora XNES, tá bom? A gente está no testador de estratégias. Como vocês podem ver aqui, o robô MX Pro Gold, operando ativo SHA-USD, período de 1 hora, tá? O SHA-USD seria o ouro contra o dólar, tá? Período do dia 1/1/2025 até o dia 31/10/2025, iniciando com US$ 100, tá? Então a gente vai iniciar nosso teste aqui no robô. Então o robô está iniciando aqui agora, pessoal. Bom, iniciou aqui o mês de janeiro, dia 3 de janeiro. Já fez 34% da banca, tá? É um robô que só faz compra, tá bom? Ele não faz venda, só faz compra. Acabou de abrir outra operação aqui embaixo, como vocês podem ver, já fez 55% da banca, isso no dia 15 de janeiro, fazendo apenas duas operações, tá? Duas operações. Como vocês podem ver, o stop ele já é colocado automático, tá? O robô vai colocar o stop automático já. E conforme o mercado for subindo, ele vai surfando, o stop vai acompanhando o mercado automaticamente, tá, pessoal? Não é vocês que fazem a movimentação do stop, é o próprio robô. Como vocês podem ver aqui, o stop é essa linha vermelha. Quando eu vou fazer uma operação aqui, ó, vai aparecer a linha verde, que é onde ele entrou, e a linha vermelha seria o stop. Como vocês podem ver, o stop vai acompanhando conforme o mercado vai subindo, entendeu? Eu vou parar de falar aqui, eu vou deixar ele rodando aí. Quando ele estiver finalizando, a gente volta, beleza? Pessoal, só uma coisa que eu vou falar aqui também, tá? Eu coloquei ele para rodar em um modo um pouco agressivo, tá bom? Mas de qualquer forma, acaba sendo um modo seguro também, porque ele o rebaixamento de banca dele é muito controlado. O rebaixamento seria o drawdown, tá? Para quem conhece drawdown, é a mesma coisa de rebaixamento. Então, ou seja, quanto o robô chegou de saldo e quanto ele perdeu de saldo ali em uma operação ou no mês, entendeu? Então aí seria o rebaixamento da sua banca. Então, rebaixamento dele gira em torno de, dependendo de como você for colocar, depois eu vou explicar para vocês como que funciona isso, qual quantidade de lote que vocês for operar, essa porcentagem pode aumentar, entendeu? Então, se fosse colocar um lote para operar ali, um lote um pouco mais tranquilo para operar, o drawdown dele vai ser em torno de uns 20 e poucos por cento, entendeu? Até menos, na verdade. Mas se você for um pouco mais agressivo, aí vai ser em torno de uns 35%, 30%. Querendo ou não, relativamente é baixo também, né? Tá no mês de abril, pessoal, a gente começou com US$ 100, né? No dia 1 de janeiro, US$ 100. A gente está no mês de abril, fechando o mês de abril, com US$ 935, tá? Outra coisa, pessoal, que eu vou informar para vocês é o seguinte: vocês podem ver que no canto esquerdo superior tem um painel, né? Então, naquele painel ali você vai saber se o robô está operando, está em operação, como vocês podem ver, status em operação, ou seja, está operando. Você vai conseguir ver o lucro que ele vai ter ali na operação, no caso ali 5%, o saldo da banca, a perda diária. Eu coloquei uma perda diária de 25% ali, que seria o limite, mas geralmente ele nem atinge isso, né?
Dificilmente atingir isso. Esse é no mês de julho. No mês de julho, então, ou seja, 7 meses. O julho está começando agora, o mês de julho, dia 8, 9 ali. Então, 7 meses ele fez 1.147 reais, aliás, dólar, né, no caso. Tirando o saldo ali de US$ 100, ele fez mais em torno de uns 1.050 dólares. Isso vai ser o quê? Seria como se fosse 100% da banca por mês, entendeu? Isso é média por mês, tá, pessoal? Vai ter mês que ele pode fazer 200%, mas vai ter mês que ele vai fazer 30%, 40%. Vai ter mês que ele vai fazer 150%, quase 200, 250%, e vai ter mês que ele vai fazer 20%, 40%, 80%, entendeu? Então, assim, média, entendeu? Média seria como se estivesse pegando os meses ali, dando 100% até o momento, né? Então, como vocês podem ver, ele vai surfar muito a alta do dólar, do dólar não, desculpa, do ouro. E o ouro só está subindo. Então, já é um robô feito para acompanhar mesmo essa alta do dólar, tá? Se começar a fazer correção ou algo do tipo, ele não vai fazer entradas. Então, vocês podem ficar despreocupados. Tiver falsa tendência, pode ser que ele entre uma ou outra ali, tome um stop, mas você vai ser stop sempre curto, pessoal. Sempre curto para um lucro, para um bom lucro, entendeu? Então o risco retorno é muito bom. Está quase finalizando, já no mês de setembro, tá? Mês de setembro chegando a US$ 1.500 praticamente ali. Começou o mês de outubro. Pessoal, o mês de outubro, acho que foi o mês que o dólar não, que o ouro teve mais um movimento de alta, tá? Outubro e abril, se eu não me engano. Então, olha só o lucro que ele vai fazer no mês de outubro. É surreal. Eu sei que eu fiz a simulação com US$ 100 só no mês de outubro. Ele saiu de US$ 100 e bateu mais de US$ 800. Então, ou seja, praticamente 700 e poucos por cento em cima da sua banca. E isso só no mês de outubro. Aí o stop está subindo, tá vendo? Automático. Demorou um pouco nesse movimento. Talvez algumas pessoas pode ser que fecharia ali manual, mas deixa do robô trabalhar. Olha só, o mercado aí caiu, o robô sentiu que está querendo fazer a queda, aí o stop vai lá e vai subir, quer ver? Ó? Ele vai pegar o stop, vai subir o stop para garantir o lucro, né? Olha lá, subiu o stop, garantiu o lucro, entendeu? Então, ou seja, iniciamos com US$ 100 lá em janeiro, e estamos no dia 20 de outubro com US$ 2.154, tá? Então, ou seja, 200% da banca. Até o momento. A gente está finalizando aqui o mês de outubro ainda. Acabou de fazer uma nova entrada. Então, pessoal, por que ele faz poucas entradas? Porque quando ele faz uma entrada que é muito certeira, o mercado começa a subir, ele vai acompanhando. Essa entrada pode durar 2, 3, 4, 5 dias, entendeu? Então ele vai acompanhando, ele vai surfando. Não é aquele desgaste todo de um robô fazendo várias operações, entendeu? E às vezes não tem nem lucro, entendeu? Então acaba tendo desgaste. Querendo ou não, é um robô, né? Você não vai estar ali olhando o gráfico, mas você vê que o robô fez um monte de entrada e não teve lucro, acaba sendo um desgaste também, não tem jeito. Então eu vou voltar aqui agora para ver como que ele foi, tá? Aqui seria o gráfico, como vocês podem ver, ó, o gráfico só sobe, só sobe. Então você não vê uma queda brusca do resultado. Então o resultado só sobe, tá, pessoal? Isso aqui é o gráfico. Eu vou pegar aqui, ó, o backtest dele. Banca inicial aqui no canto superior esquerdo, banca inicial US$ 100, lucro líquido US$ 2.025, ou seja, ele fez 200% de lucro média por mês, entendeu? Como eu te falei aqui, seria a questão do rebaixamento relativo do capital. Ele teve rebaixamento de 32%. Por quê, pessoal? Esse modo que eu coloquei aqui foi um pouquinho mais agressivo. Porém, olha só isso, ele rebaixou apenas 30% do capital. Isso aí não faz nem cócegas, entendeu? Querendo ou não, uma porcentagem um pouco elevada, mas para um robô que tem um fator de lucro 3,80, então, ou seja, a cada US$ 1 que ele perde, ele recupera US$ 3,80, entendeu? Então é um robô muito lucrativo, tá? Operação aqui embaixo, posição comprada, então você já fez compra, ganhos, 49% das operações ele ganhou, praticamente 50%.
Aqui são os meses, tá? Lucros e perdas no mês. Então, ou seja, o lucro é o azul e a perda, obviamente, é a que está em vermelho. Janeiro, lucro. Fevereiro, lucro. Março, lucro. Abril, muito lucro. Maio, lucro. Junho, lucro. Julho, lucro. Agosto foi o mês, se vocês olharem o gráfico, foi o mês que ficou com muito falso, como pode dizer, falso movimento de alta, entendeu? Então, ou seja, o robô praticamente não fez muitas operações aqui. As operações que ele fez, ele ficou quase que no 0 a 0, mas ainda fechou no lucro. Setembro, lucro, e aquele de outubro, muito lucro, né? Que foi onde o mercado subiu bastante, entendeu? Aqui são os números de operação por mês. Então, janeiro ele fez 5, fevereiro ele fez 2, março ele fez 7, abril ele fez 4, maio ele fez 5, tá? Aqui a gente consegue ver também o lucro e perda por hora, então, ou seja, 1 hora da manhã, com o lucro que ele teve, entendeu? Então, vocês podem ver aqui que até mesmo por hora ele só fecha com lucro, tá? Então é um robô extremamente assertivo, pessoal. Eu vou encerrar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas depois vocês tiram o print da tela aqui para vocês verem. Vocês tiram o print dessa tela depois e joga lá no chat GPT e pede para ele analisar esse robô. Só vai ter ponto positivo. Claro que ele vai querer que faça algumas correçãozinhas para baixar um pouco mais esse drawdown, né? Mas, cara, o robô tá extremamente assertivo, né? Todos os meses lucrativo. Então aqui não tem o que mexer mesmo, tá bom, pessoal? Então é isso aí, beleza?